E a parte final e última parte do preenchimento do Canvas de Projetos Sociais é a estrutura de custos. Essa parte, a gente deixa ela por último, porque ela está relacionada com todo o Canvas de Projetos Sociais. Por isso, ela está aqui no nosso cantinho inferior esquerdo. E aí, vocês vão ver aqui que ela é a última parte que a gente preenche, porque tudo que a gente falou anteriormente está relacionado a... Pode gerar ou não um custo. Bom, o que é a estrutura de custos, né? Quais são os custos necessários para realizar o seu projeto e qual é o seu orçamento total? Esse é um bom momento para olhar muito bem para todos os outros campos do Canvas que você já deve ter preenchido. Então, lembra que eu comecei falando da importância de você desenhar um Canvas e você conseguir ver tudo ali de uma vez só? Olha para o seu Canvas inteiro e aí você vai entender melhor todos os custos que podem estar associados na execução desse projeto. Mas, principalmente, aqui, nessa parte aqui, onde estão as atividades-chave, os recursos-chave e as parcerias. As atividades e os recursos são coisas que você já listou, e as parcerias podem ser que elas te ajudem a diminuir o custo total. E não se esqueçam que dentro do canal de comunicação também podem haver custos. Por exemplo, se você quiser fazer uma propaganda paga no YouTube ou no Instagram, também gera um custo. Se você quiser contratar um carro do som para fazer uma publicidade, também vai ter um custo. Então, vamos ficar de olho aqui nesses 4 partes do nosso Canvas, né? Vamos olhar de novo para algumas partes que a gente já preencheu, tipo os recursos. Lá nos recursos, a gente já falou sobre quais são os recursos humanos, quais são os recursos materiais. Então, essa é a hora de você refinar para você, de fato, ver quais são todos os recursos que você precisa. Qual é o custo deles, obviamente, né? E também olhar para as parcerias. Ver dentro das parcerias quais são aquelas que podem te ajudar a não ter custos extras. Por exemplo, talvez você consiga, ao invés de alugar um projetor ou alugar um sistema de som, talvez você consiga isso emprestado através de uma parceria. Ao invés de alugar um espaço para realizar um curso ou uma atividade, vocês consigam isso através de uma parceria. Talvez, ao invés de você comprar tintas para fazer uma atividade, a lojinha, o comerciante local possa fazer uma doação. E aí, aqui a gente vai ter que fazer uma coisinha mais estruturada, que é a nossa planilha de custos. Eu espero que a maioria de vocês já tenha tido algum contato com uma planilha de custos antes. Mas se você não teve, está tudo bem, porque é muito fácil fazer uma planilha de custos. Funciona mais ou menos assim, né? Primeiro a gente tem aqui linhas e colunas. A coluna da descrição, você vai dizer o que tipo de material você está comprando ou que tipo de gasto você vai estar tendo, né? O valor unitário, a quantidade e o total. E aí embaixo é a soma, o custo total. Vou dar um exemplo. Voltando aqui para o nosso exemplo das aulas de informática para idosos, em relação aos recursos humanos, a gente já tinha falado do professor de informática e do monitor ou voluntários para apoiar. E dentro dos recursos materiais, a gente precisa de computadores, de sala, cadeiras e mesas, projetor, apostila impressa, lanche e material de limpeza. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, que é o nosso projeto de aulas de informática para idosos, né, que é um exemplo que eu tenho usado desde o começo, e a gente vai finalizar com esse exemplo também. Então, está aqui a minha planilha de custos, né? A gente tem aqui a descrição, a ideia é que para cada aula a gente tem um lanche, né? A gente precisa imprimir cartilhas, a gente precisa de papel e canetas, a gente precisa pagar a hora-aula do professor e tudo isso. Então, a gente tem aqui o lanche, por exemplo, tem um valor unitário por pessoa de R$ 8,00 por pessoa. Qual é a quantidade? 25 pessoas, e o total são R$ 200,00 em lanche. Então, a gente faz aqui todo esse cálculo para a gente entender quais são os custos reais e aqueles que a gente não consegue mitigar. Vocês vão ver aqui que, por exemplo, não está aqui o espaço, o aluguel do espaço, porque através de parceria a gente consegue, não está aqui o aluguel de computadores, aluguel de equipamento, o transporte não está aqui, o transporte dos participantes. Então, muitas dessas coisas a gente consegue mitigar através de parcerias. Por exemplo, a impressão de cartilhas, pode ser que a gente consiga um desconto com a gráfica local. Isso seria muito legal.
O anúncio do carro de som, pode ser que a gente consiga um desconto, ou que a gente até consiga de graça, através de uma pessoa, de um carro de som da nossa região, ou que a gente tenha algum familiar que possa nos ajudar em relação a isso. Então, aqui é muito interessante a gente pensar em todos os recursos necessários na planilha, mesmo aqueles que a gente saiba que o valor pode ser reduzido, que a gente saiba que talvez a gente consiga, mas lista tudo que você conseguir nessa planilha para você ter muita noção de qual é o custo da execução desse projeto. Faça parcerias. Como eu estava dizendo antes, é incrível o que se pode fazer com o poder da parceria e da colaboração. As coisas acontecem, os recursos aparecem, é muito incrível e é muito legal. Então, exercitem envolver várias organizações, pessoas, instituições nesse processo, porque isso mitiga os seus custos, mas não só isso, aumenta o seu impacto e faz com que mais pessoas estejam vibrando para isso e te dá muito mais motivação. Pesquise, é muito importante isso, né? Procure ver ou negociar o valor das coisas, se você tem mesmo que comprar materiais ou alugar equipamentos, pesquise muito bem em diferentes lojas, em diferentes prestadores de serviços, preços, para que você tenha uma ideia real. Bom, a ideia aqui é que você possa fazer a sua planilha, mas você não vai conseguir escrever a sua planilha no seu Canvas, mas você pode escrever os principais custos no seu Canvas. E é isso que eu fiz aqui, como o último campo, né, do Canvas, eu botei professor, lanche, materiais e cartilhas, carro de som e cartazes. Tudo isso tem custos. Bem, vocês estão prontos para preencher o Canvas de projetos sociais de vocês? Eu espero que sim. E agora é a sua vez. Boa sorte, bom trabalho e até já!